Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. E estamos de volta com Café com Política agora, porque a nossa convidada hoje é a deputada federal eleita pelo PSOL em Minas Gerais, Áurea Carolina, mais uma vez com a gente aqui no Café com Política. Ela que teve uma votação expressiva, 162.740 votos. Bom dia, Áurea, seja bem-vinda. Bom dia, Delma, obrigada. Satisfação estar aqui de volta com vocês. Satisfação é nossa. Áurea, e logo no início do nosso jornal aqui, o Super N Primeiras Notícias, você já falava desse seu desejo de expandir essa sua luta pelas minorias e você conseguiu isso agora indo para Brasília. Qual é a avaliação que você faz de todo esse processo? Você que entrou, foi a vereadora mais votada para a Câmara Municipal de Belo Horizonte, iniciou o seu trabalho lá. Eu lembro que quando você anunciou que ia sair para deputada federal, muita gente que te elegeu para a Câmara Municipal se sentia um pouco órfão, ficou, mas como você vai sair da Câmara? E você disse, não, mas eu vou tentar lá em Brasília, fazer mais lá em Brasília. É uma sensação de dever cumprido já? Com certeza. É a confirmação de que o trabalho está avançando e que está fazendo diferença. De fato, a minha candidatura, desde o início, tinha a intenção de ampliar esse trabalho que a gente já tem feito na Câmara Municipal de Belo Horizonte com a Gabinetona, que é o nosso mandato coletivo. Somos duas vereadoras trabalhando juntas, a Cida Falabella e eu, em co-vereança com a Bela Gonçalves, que é a primeira suplente da nossa coligação e está no mandato desde o primeiro momento. Então, nós três, nesse experimento de co-vereança, com uma equipe de cerca de 40 pessoas, estamos trabalhando incansavelmente a serviço das lutas populares. É um mandato poroso que vocaliza junto com as lutas e nós falamos em maiorias, sabe, Delma? Nós somos minoria no sistema político, mas na população nós somos uma maioria imensa de mulheres, de pessoas negras, de gente que vive nas periferias, de gente que rala muito todos os dias, sim, população LGBT, grupos que não têm hoje representação devida no sistema político de acordo com a sua presença populacional. E é uma luta que hoje no Brasil também passa por um momento muito difícil, né? A gente vê avanço de discursos de ódio contra esses grupos, de muita intolerância, de muita violência, e é muito importante a gente conquistar mais espaço para defender essas causas que são tão caras, que são tão importantes, né? E por isso me orgulha muito poder dar continuidade à Gabinetona chegando em Brasília. O nosso plano é expandir a Gabinetona, porque a gente também conquistou uma vaga na Assembleia Legislativa com a Andréia de Jesus, que acaba de ser eleita deputada estadual, vem da equipe da Gabinetona, é uma lutadora das Brigadas Populares, uma mulher negra de Ribeirão das Neves, advogada popular. Então a gente está agora consolidando um projeto em 3 níveis de trabalho: o municipal com a Câmara de Belo Horizonte, o estadual com a Assembleia de Minas e o nacional com a Câmara dos Deputados. O PSOL anunciou apoio ao PT agora nesse segundo turno presidencial, nessa disputa entre Haddad e Bolsonaro. Qual a sua opinião sobre esse apoio do PSOL e o que significa esse apoio? O PSOL, na sua opinião, numa eventual vitória de Haddad, inclusive deveria fazer parte de um governo do PT, Áurea? O apoio à candidatura de Haddad e Manuela Dávila é fundamental nesse momento tão difícil que a gente está atravessando no Brasil. É um apoio para evitar que um candidato que faz apologia à violência, que não tem apreço nenhum pela democracia, chegue ao poder. É um apoio crítico também em relação ao histórico de gestões petistas. E é um apoio que demonstra que nós temos uma aliança no campo progressista para defender a democracia brasileira. Nós não podemos brincar com isso, né? A gente tem visto que a insatisfação legítima que a maior parte da população tem com o sistema político, que eu tenho também, porque esse sistema não me representa devidamente, acaba sendo capturada de uma maneira muito perigosa, muito perversa,
por esses setores que estão muito mais interessados em manter seus próprios privilégios, que não tem uma preocupação real com a melhoria das condições de vida do povo, que não tem propostas para melhorar a situação da economia, para melhorar a situação do emprego do povo, que não tem propostas para melhorar a saúde e a educação, tem só uma gritaria para confundir e desinformar. E muita gente, infelizmente, tem embarcado nisso, talvez até por conta da confusão que há nas redes sociais, muitas notícias falsas. Às vezes as pessoas se sentem acuadas, não sabem muito bem como apurar as informações, e a gente vê esse crescimento assustador aí do candidato à presidência do PSL. Então, o compromisso do meu partido, Partido Socialismo e Liberdade, é com a democracia brasileira, é com as lutas sociais, é com a dignidade da maioria do povo que não tem representação hoje nesse poder institucional, e por isso eu tô agora fazendo essa campanha pelo sim à democracia junto com Haddad e Manu. Áurea, qual foi o balanço, né, o somatório dos espaços ocupados pelo PSOL depois desse primeiro turno? Nós conseguimos ampliar a bancada federal na Câmara dos Deputados de 6 para 10 parlamentares. A gente está muito feliz com isso. E também nas assembleias legislativas nós tivemos um resultado muito positivo, com a eleição de mulheres negras e de outras lutadoras, pessoas que têm um histórico de construção mesmo com os movimentos sociais. Na Assembleia Legislativa do Rio foram 4 mulheres, né, consideradas amigas da Marielle, né, que até hoje não teve o assassinato dela desvendado, né? Sim, no Rio, 3 mulheres que faziam parte da equipe da Marielle Franco foram eleitas: a Dani Monteiro, a Renata Souza e a Mônica Francisco. 3 mulheres negras que têm essa resistência feminista, antirracista. A gente tem um orgulho muito grande dessa vitória, porque representa uma chegada que honra o legado da Marielle Franco, né? A minha eleição também está conectada com essa projeção da Marielle, o que ela representa, porque nós defendemos as mesmas causas. A Andréia de Jesus, aqui em Minas, deputada estadual. No Rio também foi eleita a Thalíria Petroni, que é vereadora na cidade de Niterói, foi eleita deputada federal, vai ser minha parceira lá na Câmara dos Deputados. E assim como elas, outras mulheres negras em Pernambuco, em São Paulo, foram eleitas pelo PSOL. A gente está muito feliz e honraremos a vida de Marielle, porque a covardia que foi feita com ela não pode ficar assim em vão. A gente precisa transformar isso em mais resistência, em mais capacidade política, em mais conquista para o nosso povo. Deputada, a gente constantemente ouve críticas e até muitas vezes no papel de jornalista faz críticas à bancada mineira em Brasília. Eu sei que a sua atuação é muito voltada para essa questão social, para essa questão da defesa dos direitos das minorias, mas a gente sempre critica muito a bancada mineira em Brasília, muitas vezes por deixar de defender algumas coisas que são do interesse do Estado. E aí a gente fala de algumas obras que são fundamentais para nós, como a questão da BR-381, que tem a obra de duplicação a Passos de Tartaruga, do anel rodoviário, do metrô de Belo Horizonte, que é uma novela histórica. Primeiro eu queria saber, na sua opinião, o que tem que ser feito agora com essa nova legislatura, considerando que a gente teve uma renovação até bastante considerável, o que tem que ser feito para mudar um pouco dessa realidade e qual o seu compromisso, além daqueles que a gente sempre conhece, que já são muito evidentes para nós em relação a esses pleitos que são, obviamente, muito importantes para o Estado. Olha, Rodrigo, o mais prioritário para nós nesse momento é reverter as perdas que nós tivemos no último período. O Congresso Nacional aprovou uma emenda constitucional que congela os investimentos em políticas sociais por 20 anos no Brasil. Isso tem impactos na sociedade inteira. Em Minas Gerais, nos municípios de Minas Gerais, a gente tem menos recurso para fazer políticas de educação, de saúde, de assistência social, e a gente precisa extinguir essa medida. A gente precisa urgentemente fazer uma mobilização social para que ela seja revogada. E assim como essa medida, a reforma trabalhista, que tem impactos diretos sobre a vida das pessoas, a gente vê o aumento da informalidade. Com o aumento da informalidade, a gente tem mais insegurança na vida, nas famílias, né? Sobre renda, sobre o trabalho. A gente vê como que proliferou o número de camelôs, de trabalhadores informais nas ruas de Belo
Horizonte, porque as pessoas estão buscando uma forma de sobrevivência. Então, tudo isso são agendas que afetam o estado de Minas Gerais e que são pouco trabalhadas pelos políticos tradicionais, que estão mais ocupados na discussão de obras, de pavimentação. Tudo isso é importante também, mas a gente precisa elevar um outro debate que está muito invisibilizado ainda nesse sistema político. Por isso, a diferença que faz ter uma mulher negra, ter alguém que vem de origem popular para levantar essas bandeiras. Essa pauta dos políticos tradicionais que você citou agora, ela parece muito com o perfil dos candidatos que vão disputar agora o segundo turno no governo de Minas. Quer dizer, tem um que já é considerado um pouco mais tradicional, que seria o Anastasia. O Zema é novo nisso, mas a pauta deles é um pouco parecida. Qual vai ser o posicionamento do pessoal? O pessoal vai se posicionar nesse segundo turno aqui em Minas? Nós estamos com um cenário terrível, né? Entre a cruz e a espada, como diria o povo, assim, porque são dois candidatos que representam a política mais arcaica, mais atrasada. Um que se diz novo, mas que de novo não tem nada, porque tem uma linha de destruição selvagem das políticas públicas, de privatização generalizada, né, que defende que universidades públicas têm que ser privatizadas, que empresas públicas como a CEMIG têm que ser privatizadas, e a gente não pode admitir esse desmonte ainda mais brutal de um Estado que possa assegurar minimamente condições de cidadania para as pessoas poderem desenvolver seus potenciais, poderem trabalhar, poderem viver a vida, estudar, lutar, né? Então, o candidato do Novo não me representa. E também o candidato do PSDB não me representa. Por todo o histórico que a gente já conhece e também por ser um armador do golpe contra a democracia no Brasil. Foi um jogador fundamental para que a gente chegasse nessa situação lamentável que a gente está vivendo hoje, com o corte nas políticas sociais, com essa reforma trabalhista desastrosa, com o acirramento dessa polarização que a gente está vivendo, esse clima de hostilidade, de violência política. Então, esses agentes políticos têm responsabilidade, sim, sobre esse cenário, e eu acho que a população precisa fazer um debate crítico, desconfiar dessas promessas de novidade, né? Dessa propaganda que aparece aí como se fosse a grande salvação. Muito cuidado, vamos ficar atentas. Significa que o pessoal, então, tende a se manter neutro realmente nessa disputa de segundo turno? O partido em Minas Gerais não fez um posicionamento oficial ainda e eu acredito que dificilmente apoiará qualquer um desses dois candidatos. Auri, como é que você pretende fazer essa transição agora até ir para Brasília? Como você pretende conduzir o seu mandato de vereador agora na Câmara Municipal até você se despedir efetivamente do Legislativo Municipal? A gente continua trabalhando com firmeza na gabinetona, né, cumprindo as nossas agendas em plenário, as rotinas de mandato. A gente agora vai entrar assim numa fase de transição para que a Bela Gonçalves possa assumir brevemente a cadeira de vereadora de Belo Horizonte, e a gente também vai começar a preparar a expansão do mandato com a chegada de novas pessoas, com o aprofundamento de um trabalho que a gente já vem realizando em frente de mobilização social, de educação popular, de participação democrática com a cidade, né? Então a gente está numa expectativa muito boa, assim, com entusiasmo muito grande mesmo, de poder levar essa experiência que tem reconhecimento internacional, inclusive. É importante dizer que o nosso mandato é uma referência nesse campo da inovação política no Brasil. A gente, inclusive, tem dado muitas entrevistas nos últimos dias, eu tenho sido muito acionada para falar sobre o funcionamento da gabinetona, o que é esse mandato coletivo, como é que a gente constrói de fato essa abertura para a sociedade, e a gente agora vai ter a possibilidade de elevar ainda mais essa construção, né? E ter mais capacidade de trabalho e de resposta. Afinal de contas, os desafios são enormes, as urgências nem se fala, né? Todos os dias violações de direitos, todos os dias ataques ao povão.
mão e a gente precisa ter capacidade de resposta. E para isso a gente precisa de mais corpos, mais gente, mais braços, né? Mais mão na massa. Então eu estou entusiasmada porque a gente vai crescer numericamente também. Em 2016, quando a senhora foi eleita vereadora, me lembro que foi uma surpresa, até mesmo para a senhora, o número de votos que houve naquele momento. Se não me engano, foram 16 mil, algo em torno disso, né? Agora a senhora teve quase 10 vezes mais eleita deputada federal. Aliás, mais que 10 vezes, porque foram 162 mil votos. Também surpreendeu essa quantidade de votos, essa quantidade numérica de votos? Pois é, em 2016 eu tive 17.420 e agora 162.740. É muito voto. Exatos, né? Pois é voto demais. Eu fico imaginando assim, eu fico pensando em cada pessoa, em cada coração que foi lá e apertou meu número na urna. Isso pra mim é uma honra tão grande. Eu tenho uma gratidão profunda e também eu sinto uma responsabilidade à altura dessa tarefa que eu tô assumindo, né? E que as pessoas confiaram a mim. Significa que tem muita gente esperançosa com o que eu represento e que também aposta nesse meu trabalho, que não é um trabalho meu individual, é um trabalho que envolve muita gente, que tem confluência com tantas lutas da cidade, né? Que traz para a cena pública questões que são muito maltratadas ainda, como o enfrentamento à violência machista, o enfrentamento ao racismo, o enfrentamento ao preconceito contra as pessoas LGBT, contra a transfobia, questões que hoje os políticos tradicionais de carreira não querem discutir, ao contrário, eles em geral reproduzem essas violências. E me preocupa também que a gente tem um cenário ainda de pouquíssima participação de mulheres nos espaços de poder. Embora tenha havido um pequeno aumento da presença de mulheres na Câmara dos Deputados, aqui na Assembleia de Minas, ainda está muito aquém da nossa necessidade de representação. Somos pouquíssimas mulheres para representar a metade da população brasileira. É inaceitável isso, mas já há uma demonstração de que as mulheres estão mais atentas. Eu acredito que esse pequeno aumento demonstra que as mulheres estão mais dispostas a votar em mulheres, né? E eu espero que a gente avance nessa tendência nos próximos anos. Eu também defendo que a gente faça uma discussão mais profunda sobre a reserva de cadeiras para mulheres eleitas no Brasil, porque do jeito que está nessa tendência aí, nós vamos levar décadas para ter uma representação mais equilibrada no sistema político. A gente precisaria de ter uma reserva de no mínimo 30% de cadeiras para mulheres eleitas nos parlamentos brasileiros. Só assim a gente vai corrigir um pouco dessa distorção, dessa desigualdade brutal do sistema político, que ainda é muito branco, ainda é muito masculino, ainda é muito endinheirado e a maioria da população não tem esse perfil. Áurea, para finalizar, uma pergunta. Existe algum projeto, alguma proposta que você lutava por isso na Câmara Municipal que você não teve tempo, não deu tempo de você concluir nesse período que você esteve à frente? E se a Bela tem um compromisso de dar continuidade a essa sua proposta? Tem um trabalho que é continuado, que é de enfrentamento ao genocídio da população negra. No Brasil, dezenas de pessoas negras são assassinadas todos os dias. A maioria são jovens, pobres, que vivem nas periferias. E isso tem a ver com uma lógica de segurança pública muito repressiva, que não resolve o problema da violência, fica só enxugando gelo com esses discursos de mais armas, mais repressão, mais truculência. Tem a ver com uma política de drogas também. Essa proibição das drogas só pune os pobres e que estão na ponta lá. Então a gente precisa discutir seriamente um outro modelo de política de drogas, um outro modelo de segurança pública com muita responsabilidade para que a gente possa tratar essas questões relacionadas ao uso problemático de drogas na perspectiva de saúde pública e fazer uma política de segurança que de fato possa prevenir a violência e proteger a população, dar melhores condições de trabalho para os policiais também. A gente precisa fazer um novo pacto civilizatório nesse sentido. Essa é uma pauta que a gente discute em Belo Horizonte. A gente tem trabalhado não só em relação à política de segurança e prevenção, a guarda municipal, mas também com o conjunto das políticas sociais, que a gente precisa investir em saúde, em cultura, em infraestrutura nos territórios. E isso agora a Bela, junto com a Cida Falabella, vão dar continuidade seguramente na gabinetona e a gente expande para levar o debate para a Assembleia de Minas, discutindo a política estadual, também a relação, a interlocução
discussão com as forças de segurança e nacionalmente o debate do Sistema Único de Segurança Pública. Muito bem, nós recebemos hoje no Café com Política Áurea Carolina, do PSOL, eleita deputada federal, atual vereadora em Belo Horizonte. Gostaria de agradecer a sua entrevista e desejar, claro, que faça um bom trabalho em nome dos mineiros lá em Brasília. Muito obrigado, Rodrigo. Valeu demais, gente.